Dando sequência à nossa série de vídeos sobre análise combinatória, hoje vamos falar sobre arranjo com repetição. Então, nós vimos no vídeo anterior que um arranjo simples é qualquer agrupamento ou uma sequência de N elementos tomados P a P. Aí, por uma questão de não para segregar da permutação, a gente assumiu P menor que N, mas pode ser, a restrição pode ser levada até P menor ou igual a N, não há problema nenhum. Então, no arranjo simples, o P ele é utilizado uma única vez. Então, se eu usei um elemento em uma posição, eu já não posso usar esse mesmo elemento na posição subsequente. E no arranjo com repetição, o elemento que eu já usei numa posição, eu posso tornar a usá-lo novamente na posição ou posições subsequentes. Então aqui, a título de comparação entre arranjo simples e arranjo com repetição, então basicamente essa. Então aqui está a fórmula do arranjo simples e aqui do arranjo com repetição. Mas para compreender melhor, talvez a gente use ou fique mais fácil pelo princípio multiplicativo. Então note que aqui nós temos o arranjo simples e aqui o arranjo com repetição. Então note que no arranjo simples, a primeira posição eu posso preencher com N opções ou com os N elementos distintos do meu conjunto. No arranjo com repetição, a primeira posição eu também, esse subscrito aqui é a posição, não é subconjunto não. Então, no arranjo com repetição, eu também, a primeira posição eu posso preencher com N elementos. A segunda posição, no arranjo simples, eu já tenho N-1 elementos, porque eu já utilizei um dos elementos de N para a primeira posição. No entanto, no arranjo com repetição, eu continuo podendo me utilizar de todos os N elementos do conjunto. Então, a diferença básica é que a cada posição que você vai preenchendo, no arranjo simples você vai perdendo os elementos já utilizados e no arranjo com repetição você tem sempre à tua disposição todos os elementos. Aqui é importante tomar cuidado com um pequeno detalhe, que a repetição no arranjo com repetição ela não está contida em N, mas em P. Então notem lá na permutação com repetição, o que a gente utilizou? Nós tínhamos a repetição, o elemento repetido dentro do conjunto N. E no arranjo com repetição, não é o caso, ou não vale o elemento repetido, mas a repetição de todo o conjunto de N elementos para cada uma das P posições que você pretende preencher. Vamos só dissecar um pouco melhor essa dúvida. Então vejam aqui um exemplo. Então eu tenho esse conjunto B e eu tenho 4 elementos nesse conjunto B, sendo que o elemento 2 ele está repetido. Então vamos forçar a barra e tentar fazer um arranjo simples desses 4 elementos tomados 2 a 2. Então note aqui, eu já vou colocar todas as duas posições, né? Então para a posição 1, notem que eu não tenho N completo, não tenho todo o meu N. O que eu tenho? Eu tenho N menos o elemento repetido. Notem que para P2, para a posição 2, eu não tenho N menos 1. Eu tenho
n menos 1 menos o elemento repetido. Então vai ser 2. Então, portanto, quando você tem um elemento repetido no conjunto de dados, para fazer o arranjo, você precisa desconsiderá-lo. Então, você pode até manter a discriminação do n e o valor de p, mas para fazer o cálculo você vai diminuir a quantidade ou o número de elementos repetidos. Temos um outro conjunto, agora indo para a ótica do anagrama. Então, a partir do conjunto que tem as letras que formam a palavra bobo, vamos fazer um arranjo dessas 4 letras tomadas 2 a 2. Então, notem que, da mesma maneira como vimos anteriormente, para a primeira posição, eu só tenho a letra B e a letra O. E se eu for considerar o restante, ela vai ficar repetida. Então, notem que o n que eu tenho para preencher a primeira posição não são todos os elementos do conjunto, e sim n menos os elementos repetidos. Então, eu tenho o B, que está repetido, e o O, que está repetido. Portanto, eu tenho 2 elementos repetidos. Então, o meu conjunto de 4 é n menos os 2 repetidos, tenho 2. E a segunda posição, eu tenho apenas uma opção. Se eu tenho o B, é o único jeito de eu fazer um arranjo. Se é o B, eu vou combinar com o O, e se é o O, eu vou combinar com o B. Portanto, a posição 2, eu tenho os n elementos, menos 1, menos os 2, que são os 2 elementos repetidos. Então, restou uma única opção para preencher a segunda posição, ou seja, 4 menos os 2 elementos repetidos, tomados P a P, então nós vamos ter que as possibilidades são só essas duas. Então eu trouxe essa explicação só para não fazer confusão desse tópico arranjo com repetição com a permutação com repetição. Então, a permutação, a gente viu, é a mistura de todos os elementos em ordenações distintas, e o arranjo com repetição é a tomada de mais de uma vez do valor P. Então, esse é só um ajuste aí que pode acontecer, mas se eu quiser fazer um arranjo com repetição, o arranjo com repetição não guarda relação nesse tópico que a gente está discutindo, e se for utilizar no contexto da permutação, sendo P menor que N, então você simplesmente desconsidera os elementos que estão repetidos. Bom, então seguindo em frente agora para o entendimento próprio do arranjo com repetição, vamos fazer aqui um exemplo. Então veja que temos um conjunto A, que tem os elementos 1, 2 e 3. Então, quantos números de 2 algarismos podem ser formados, sendo que estes algarismos podem ser repetidos nas posições subsequentes depois da primeira posição? Então, aplicando o nosso modelo de arranjo com repetição, nós temos que 3 elementos tomados 2 a 2. Então, 3 elevado a 2 vai dar 9. Bom, para ficar mais fácil para entender, vamos utilizar o princípio multiplicativo. Então, o que tem? Eu tenho, para preencher a primeira posição, veja, são conjuntos de 2 algarismos, ou ordenações de 2 algarismos que a gente está montando. Então, para a primeira posição, eu tenho os 3 números para preencher. Então, 1, 2 e 3 para preencher a posição número 1. Para a segunda posição, eu também tenho, como é permitido novamente utilizar todo o conjunto N, eu tenho de novo os 3 números para preencher. Então,
assim como eu preenchi a primeira posição, todos os números servem para preencher a segunda posição. Então, note que você vai ter o 11, o 22 e o 33 como números repetidos. Agora vamos pegar um exemplo mais prático. As placas antigas utilizadas em veículos de transporte rodoviário eram formadas por 3 caracteres alfabéticos, das 26 letras, e 4 numéricos, de 0 a 9, então 10 números. Quantas placas diferentes são possíveis de serem formadas? Então aqui, para ficar um pouco mais visual, trouxe a aparência de como que era a placa antiga. Então, os 3 primeiros elementos, os 3 primeiros caracteres eram alfabéticos, letra, 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 e os 4 caracteres subsequentes eram numéricos. Então notem que para cada letra eu tenho 26 possibilidades de preencher, ou para cada posição de letra eu tenho 26 possibilidades. E para cada posição de número eu tenho 10 possibilidades. Então, combinando esses arranjos, então para a parte da letra, eu tenho 26 letras que eu vou tomar 3 a 3 com repetição. E para a parte numérica, eu tenho 4 posições que eu vou preencher, e para cada posição eu tenho 10 números ou 10 elementos para preencher. Então, portanto, pelo modelo de arranjo com repetição, então eu tenho 26 elevado a 3 vezes 10 elevado a 4. Portanto, eu consigo constituir, formar 175.760.000 combinações diferentes de placas naquele formato antigo. Agora vamos para as placas no formato novo. Então, as placas novas que estão sendo utilizadas, algumas em substituição, outras confeccionadas para carros novos, são compostos de 7 caracteres alfanuméricos, misturados letras e números. No entanto, as posições alfabéticas e as numéricas, elas são pré-definidas. Então, o que nós temos aqui? A posição 1, 2, 3 e a posição 5, ele obrigatoriamente é letra, e as posições 4, 6 e 7, obrigatoriamente é número. Então, como que combinamos, como que montamos esses arranjos? Então, notem que, quantas placas diferentes podemos constituir a partir dessa pré-definição e opções alternativas para preencher cada posição. Então notem que o primeiro pedaço aqui, as primeiras 3 posições, eu tenho 26 letras para preencher cada uma dessas 3 posições. A seguinte é um número. Então, a próxima, eu tenho uma posição numérica e eu tenho 10 alternativas de números, 10 opções de números para preencher essa posição. A próxima posição é uma letra. Então, eu tenho uma posição para preencher e 26 opções alternativas para preencher essa posição. E as últimas 2 são numéricas, então a próxima é 2 posições numéricas e eu tenho 10 números para cada posição dessas. Então agora basta resolver. Então note que aqui você apenas simplifica a resolução, mas se eu multiplicar todos esses números entre si, eu chego no mesmo valor. Se eu multiplicar todas essas opções aqui, eu também chego no mesmo valor. Então,
Note, então eu tenho 23 posições com 26 letras, uma com 10, uma com 23 e duas posições com 10 alternativas, ou seja, a placa, o novo formato de placa permite 404 milhões e 248 mil combinações possíveis. Então vejo que o universo, as possibilidades em relação à placa antiga, ela é mais de 150% maior. Então as opções são bem mais amplas. Então aqui foram alguns exemplos de como aplicar, e ele é bem empírica, bem relacionado ao nosso mundo real, o uso de arranjo com repetição.